Eu quero convidar aqui com muita satisfação os nossos convidados dessa noite aqui, chamar aqui o companheiro Felipe Cury, secretário de Habitação da cidade do Recife. Obrigado, companheiro. A Luciana Florencio, assessora regional da Caritas Brasileira, Nordeste 2. Professor Roberto Montezuma, arquiteto e urbanista, professor da nossa Universidade Federal de Pernambuco. E o meu querido João Kumarô, nosso amigo, cientista político e assessor de relações internacionais do Consórcio Nordeste. E também, ouvindo a gente, o companheiro Aldrin Pérez, está no Panamá nesse momento, mas que vai participar remotamente conosco, que é coordenador do Observatório da Caatinga e Desertificação e correspondente científico do Brasil na UNCCT, pesquisador do INSA, que foi citado aqui por mais de um orador. Vamos tomar assento para dar prosseguimento aos nossos trabalhos. E abrindo essa etapa, eu passo a palavra ao meu companheiro Felipe Cury, secretário de Habitação da nossa capital. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer aqui em nome de Breno e de Aquamoto, que eu não sei se ele se encontra aqui ainda, mas Breno é um grande companheiro, representa a gente muito bem lá na Fundação Perseu Abramo. Eu sou também vice-presidente, primeiro vice-presidente do PT, e tenho muito orgulho de ter ao lado de Breno, a gente fazer parte do mesmo grupo político dentro do PT, e aqui, Cíntia, não tinha como não ser essa estrutura, né? Porque ela é presidida por uma mulher porreta do PT, Ivete Caetano, e aí nada menos do que é o Sintep, né? Nada menos. Na verdade, Ivete teve uma missão gigantesca, né? Quando ela chegou para presidir esse sindicato, ela literalmente colocou o prédio abaixo e levantou outro prédio. Então, assim, isso representa bem o que é Ivete para esse modelo de gestão e esse modelo de política que a gente quer. E aí, professor Montezuma, todos os companheiros aqui que a gente já se conhece, a gente tem o prazer de estar aqui hoje, através desse convite da Fundação, porque essa temática é uma temática de fundamental importância, não só pelo aquilo que a gente está vivendo na sociedade hoje, mas ela faz parte de uma política pública que há anos e anos aqui na cidade do Recife, ela é tratada. Hoje, talvez com mais ênfase, porque aquilo que já foi dito aqui, a gente teve a COP30 aqui no Brasil por uma decisão política do presidente Lula, mas porque a sociedade, e aí a sociedade impõe isso a gente. A gente, agora há pouco, não foi, professor Montezuma? A gente fez um seminário, Breno, muito voltado para essa temática de habitabilidade e que tem tudo a ver com essa pauta que a gente está discutindo hoje aqui. E eu trouxe aqui uma apresentação que foi feita junto com a minha equipe, que tem aqui alguns companheiros, Júlia, que é arquiteta, Giovanni, que é nosso secretário executivo lá, engenheiro, Edja, que é gerente geral do social. E eu sempre digo que aonde eu vou, eu gosto que a minha equipe vá junto, porque é importante ter essa sensibilidade social junto, principalmente da população. Então, tentar trazer a temática de moradia, do direito à moradia, do direito à cidade com sustentabilidade. E aí tentar trazer algumas experiências práticas, de fato, do que a gente está executando hoje na cidade do Recife. Eu acho que fica melhor para a gente entender, não só apenas conceitualmente, mas mostrar do ponto de vista prático o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Esse painel é a intergovernabilidade sobre mudanças climáticas. Então, o risco de inundação, elevação de nível do mar, eventos extremos. Acho que umas 2 ou 3 vezes que a gente teve, não foi o professor Montezuma. O professor Montezuma bate muito nessa tecla de que ou a gente pensa cidades para o futuro, e especificamente a cidade do Recife, ou a gente vai estar produzindo muita política pública que, ao final e a cabo, vai estar debaixo d'água logo, já já. Por exemplo, a gente tem conversado, inclusive, de fazer conjuntos habitacionais mais elevados. É uma coisa que parece muito para o futuro, mas que hoje a gente já vivencia isso. E no Recife é a 16ª cidade mais vulnerável às mudanças climáticas no mundo. Garantir acesso à moradia digna
de comunidades assentadas à margem dos rios e, ao mesmo tempo, promover recuperação dessas margens. É essa temática que a gente vai tentar apresentar hoje aqui para vocês. Pode passar. Veja, a gente tem uma lei municipal e no artigo que dispõe sobre a política de sustentabilidade e enfrentamento a mudanças climáticas, que no seu artigo 6º, ela coloca a implementação de políticas de sustentabilidade e de enfrentamento a essas mudanças. Dentro desse dispositivo, dessa lei, ele diz especificamente que a gente precisa desenvolver, em caráter permanente, programas e ações voltadas à preservação de danos, assim como assistência à remoção e realocação da população de áreas vulneráveis, ou atingida por eventos decorrentes de mudanças climáticas para moradias seguras, através de soluções habitacionais definitivas. Isso fica muito claro quando a gente pensa o evento que a gente teve em 2022, aqui na cidade do Recife, que infelizmente mais de 50 pessoas, na verdade quase 100 pessoas, morreram aqui na cidade. E aí, com aquele evento climático, o prefeito teve uma decisão corajosa de, a partir daquela tragédia, daquele sinistro, tentar buscar uma linha de financiamento público através do BID, do Banco Interamericano, para fazer uma mudança mais estrutural na cidade do Recife. E isso foi implementado com a ajuda, de fato, do governo federal, que aprovou essa linha de financiamento e que gerou o programa Promorar, que talvez vocês já tenham ouvido falar muito aqui na cidade do Recife. Eu não vou focar no programa Promorar, mas principalmente nas ações que a Secretaria de Habitação e que a Prefeitura, mais especificamente nossa Secretaria lá de Habitação, tem feito para essa temática. Pode passar. Veja, esses aí são conjuntos habitacionais que a gente está em execução hoje na cidade do Recife, que já foram entregues. Todos eles, especificamente, todos eles estão alocados junto, pensado, conceitualmente pensado, não apenas para a construção de habitação, mas para fazer a realocação e a urbanização integrada desses territórios. Vila Brasil 1 e 2, para vocês identificarem, é aquele ali ao lado do Fórum Joana Bezerra, para quem aqui do Recife conhece bem. Aquilo é um habitacional que estava ali, uma construção há 15 anos. 15 anos. Há 2 anos a gente chegou, eu, na verdade, voltei para a Secretaria de Habitação e a gente conseguiu finalizar. E hoje, através do Promorar, a gente está, nesse momento, fazendo a licitação para a urbanização daquela comunidade que foi retirada para o habitacional e hoje a gente vai fazer a urbanização. E Sérgio Loreto é um que eu acho que vocês têm visto falar ou então se acompanham um pouco mais as redes sociais do prefeito João Campos, tem visto que ele tem falado muito sobre esse território ali do Sérgio Loreto, que foi o habitacional que a gente construiu perto do Galo da Madrugada e que retirou mais de 224 famílias, e hoje a gente fez a inauguração da primeira etapa do parque. Então, todos esses habitacionais, Caranguejo, Caiara, Vila Aeronáutica, que é o mais famoso, porque a gente teve aquele enfrentamento lá com aquele vereador bolsonarista não vou dizer a palavra que eu sinto dele, mas, para finalizar, bolsonarista, foi lá para tentar impedir a construção do habitacional, mas, mais especificamente, impedir que o povo pobre do território de Boa Viagem possa continuar morando lá com uma condição de habitabilidade muito melhor. Em Biribeira, são habitacionais que, para mim, é um dos mais importantes, que a gente está mudando a realidade social de uma comunidade que estava ali há mais de 50 anos, Beira da Maré, Irmã Dorothy, que é uma ocupação, quase 1.000 famílias lá, em homenagem, de fato, à Irmã Dorothy, que foi assassinada, e esses outros do Caiara. Então, todos esses habitacionais são habitacionais que estão em execução e que já foram entregues e que a gente tem todo um processo de urbanização dessas áreas. Pode passar. Todos esses outros é o que a gente vai começar a executar. Todos esses foram inscritos agora no programa Minha Casa Minha Vida, e aí é importante deixar aqui muito bem simbolizado e registrado que só é possível fazer uma política de habitação na cidade do Recife, porque a gente teve a volta do programa Minha Casa Minha Vida, que foi exterminada pelo ex-presidente Bolsonaro, e com a volta do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem condições de escrever
esse quantitativo de habitacionais e todos eles, todos, de fato, estão vinculados a obras de urbanização e a grande maioria vinculados ao projeto do Promorá, que vai urbanizar e a gente vai fazer a habitação. Pode passar. Isso aí eu trouxe porque é uma inovação que a gente está fazendo. É o método e o critério de seleção das famílias. O programa Minha Casa Minha Vida, só para contextualizar a vocês, ele não define o que é uma pontuação de critérios, ou seja, o programa define um conceito geral. Pessoas com deficiência, pessoas com comorbidade, pessoas idosas, todos têm direito a ter acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. O que é que a gente fez? O que é que eu, junto com a equipe, implantou? A gente implantou um ranqueamento. Por quê? A cidade do Recife, o déficit habitacional, segundo a Fundação João Pinheiros, é de 52 mil famílias na cidade do Recife que compõem nosso déficit. A gente está atacando verdadeiramente no Recife um dos componentes do nosso déficit, que é as habitações precárias, na grande maioria nas áreas ribeirinhas. Mas a maior parte do nosso déficit é justamente o pessoal com ônus excessivo com aluguel. São famílias que têm uma renda, mas têm que gastar mais de 30% da sua renda para pagar aluguel. E aí, todos esses habitacionais, mais de 3 mil habitações que a gente vai executar esse ano, fora as 2 mil que a gente já está em execução, que a gente escreveu, o quantitativo de famílias sempre é maior do que o quantitativo de unidades habitacionais disponíveis. Então, a gente criou um ranqueamento. Pessoa idosa, 4 pontos. Pessoa com deficiência, 4 pontos. Criança de 0 a 12 anos, 2 pontos. E aí você pode também incluir, dependendo do território, dependendo da característica daquele território, você pode incluir um ou outro critério para você estabelecer um ranqueamento, para você não ter aquela indicação famosa de foi indicado por cara, foi indicado por político. Tem um critério técnico para a gente chegar ao final numa composição. Pode passar. E aí, eu quero dizer a vocês que isso funciona. Ele funciona porque ele também é feito de forma participativa. A renda familiar tem que ser até 3 salários mínimos, famílias em condições de vulnerabilidade social até 6 quilômetros da área do empreendimento e beneficiários do auxílio moradia em alguns casos. Esse até 6 quilômetros do empreendimento é fundamental, para a gente não perder a territorialidade. Ivete estava me dizendo, tem que ir lá no Casarão do Cordeiro, porque está o maior problema. Quem já participou de gestão, eu estou vendo alguns rostos aqui, já participaram de gestão municipal. Eu entrei na gestão no final da gestão de João Paulo, 2007. Fiquei a gestão de João da Costa todinho, depois ainda fui para a Secretaria de Saneamento, e depois saí e voltei, passei um bom pedaço lá com Tereza na Assembleia. Veja, o que foi feito no Casarão do Cordeiro foi feito para salvar vidas literalmente, daquelas famílias que moravam em Brasília Teimosa. Mas tirou o pessoal do seu território e colocou do outro lado da cidade. Tirou da Zona Sul, colocou na Zona Oeste. Criou um problema seríssimo. Hoje, o modelo do Casarão do Cordeiro é um modelo do que não deve ser feito. Hoje a gente tem um problema seríssimo, 700 unidades habitacionais, várias comunidades juntas ali, não só é o pessoal que saiu de Brasília Teimosa, das Palafites, outras comunidades juntas, e que você não conseguiu integrar as pessoas naquele território novo. A grande maioria trabalhava com a pesca, trabalhava com todo aquele processo que já tinha ali na sua região. E hoje a gente tem um problema sério. Então, a territorialidade é o que define a política de habitação na cidade do Recife. E esse modelo de critério funciona, professor. E eu vou dizer a você como. Dona Marta foi a pessoa que recebeu as chaves do presidente Lula na inauguração do Vila Brasil. Dona Marta, ela marcou 24 pontos nesse ranking de critério que a gente estabeleceu. Então, ela foi a escolhida. Por quê? Ela morava com o marido dela, que por coincidência o nome do marido dela é Felipe, usuário de drogas, alcoólatra, uma vida totalmente desestruturada, 9 crianças morando num cubículo de 10 metros quadrados, ao lado de uma pocilga, e quando a gente fez, ela foi a primeira do ranking que ninguém nunca quer estar.
Então, ela recebeu o apartamento todo mobiliado. Lula é um ser humano diferenciado. Ele passou 1 hora dentro do apartamento conversando com aquela família, porque eu tenho certeza absoluta que ele se viu naquela situação. Então, eu tenho confiança naquilo que a gente fez. Todo mundo que hoje vai para um habitacional, através do programa Minha Casa Minha Vida, através da nossa política, ele passa por esse ranking de critério para a gente conseguir. Raras é as vezes que a gente consegue não ter isso e contemplar todo mundo que está ali, que precisa ser realocado, e que a gente tem um quantitativo de unidades habitacionais suficiente. Pode passar. Aí é justamente a experiência do Vila Brasil. Veja que a territorialidade é essencial, é porque não dá para apontar, mas essa mancha vermelha aqui é justamente todas as famílias que a gente realocou para esse habitacional aqui ao lado. O que divide a comunidade como ela era e o habitacional é só aquela ponta que vai dar ali para o IMIP. E a projeção que a gente tem quando entrar com o processo de urbanização é fazer, inclusive, uma interligação por baixo para que as pessoas tenham acesso. Aonde eram as palafitas, aonde era toda essa área vermelha que foram retiradas, o pessoal morava aí embaixo de uma linha de alta tensão, com mais de 30 anos. Eu e Fernando Ferro foi a semana passada lá na Beirinha, e Ferro até fez essa observação das linhas de alta tensão que tinha lá na comunidade. Toda essa área aí era coberta por essa linha de alta tensão e o pessoal morava ali em palafitas e na área ribeirinha. Todo mundo aí foi realocado para o conjunto habitacional ou foram indenizados, e tem uma parte da comunidade que tem uma casa mais estruturada, prefere ser indenizado, e hoje a gente vai urbanizar toda essa área. Todo território que era a linha de alta tensão, hoje vai ser vai ser feito lá uma horta comunitária, uma horta urbana comunitária, vai ser a maior da cidade do Recife, para que aquele lugar não seja reocupado e que também a gente tenha alguma finalidade. Então, a gente aí tem 2 conjuntos habitacionais, Vila Brasil 1 e 2, e aí todos os conjuntos habitacionais da gente novos, nesse caso a gente não teve, mas a gente está priorizando o reuso de água, em alguns casos, até energia solar. É um desafio, porque a gestão condominial depois, para que aquela energia solar de fato tenha uma permanência, para que o pessoal tome conta, não é fácil, mas a gente está priorizando isso, e inclusive isso é uma pontuação a mais quando a gente faz a seleção das empresas. Pode passar. Aí é como era o antes, que as pessoas moravam, é justamente desse jeito mesmo. Aí as palafitas, as vielas, os becos, sem nenhum tipo de infraestrutura, nenhum tipo de esgotamento sanitário, drenagem, nenhum mesmo. A gente vai começar agora a implantar toda essa infraestrutura urbana através do recurso do programa Promorar, e a gente retirou todas essas famílias que moravam nessas condições extremamente precárias de vulnerabilidade social. Pode passar. Aí o depois, que é o habitacional. O grande desafio da gente, quando coloca o pessoal no habitacional, é o que a gente está trabalhando hoje lá na Secretaria, que é uma gestão sociocondominial. O programa Minha Casa Minha Vida prevê a contratação de empresa para fazer o trabalho técnico-social, mas a mudança é radical. As pessoas saírem de uma palafita, de uma área alagada, e ir para um apartamento, mesmo um térreo mais 3, é uma mudança radical. 2 meses depois que você for lá, parece que já virou uma outra situação, porque chega a conta de água, chega a conta de luz, vai ter que morar em condomínio. A gente estabeleceu também que a gente está tentando manter dentro dos conjuntos habitacionais, a partir dos blocos, a composição que é hoje a comunidade, ou seja, Breno, Ivete, Cíntia, moram na própria vizinhança, na comunidade. A gente tenta manter essa vizinhança nos blocos para tentar ter uma gestão condominial melhor, mas é um grande desafio. Pode passar. É um desafio, mas a mudança para melhor é muito grande. Aí é Roque Santeiro. Toda essa mancha vermelha é onde as pessoas moravam. Isso aí nos fez chorar algumas vezes. A gente ficou aí até meia-noite fazendo mudança dessas famílias. Essas famílias moravam aí há mais de 30 anos, e você pode ver,
entre o Rio Capibaribe e os prédios da ilha da Ilha do Leite, que é composto em sua grande maioria por um polo médico que tem ali muito forte, e o pessoal morava ali espremido num território muito pequeno mesmo, e aí a gente fez justamente a realocação dessas famílias do Roque Santeiro 1, 2 e 3, para o conjunto habitacional Sérgio Loreto, e hoje aí é um parque linear que o prefeito, vocês tiverem curiosidade, pode ver lá nas redes sociais, que já entregamos a primeira etapa e vamos entregar mais 2. Virou um parque para a cidade. Então, assim, não foi o mercado imobiliário que ocupou esse espaço, não se deu lugar a nenhum outro tipo de equipamento. É um parque linear para a cidade e a realocação dessas famílias através de um processo de urbanização e de habitação de moradia que transformou a vida deles. São 224 moradias hoje lá no Sérgio Loreto. Pode passar. Aí é o antes e o depois. Veja como eles moravam, ali as palafitas, e o depois, que hoje é justamente esse parque Roque Santeiro, que já foi prego, Parque Linear Roque Santeiro. A diferença é gritante mesmo. A situação de morar numa palafita como essa, só quem vive é que sabe a situação de morar. Ninguém mora numa condição dessa porque quer, por escolha. É muito, muito, muito difícil. E é muito gratificante para a gente poder fazer essas transformações na vida das pessoas. Pode passar. Aí como era a situação, né? Pode passar. E hoje, como eles estão vivendo. O grande desafio é manter isso aí. Esse é o grande desafio nosso. A gente está finalizando agora a contratação de gestão condominial para manter essa realidade. Pode passar. Aí é Caranguejo Itabaiares, dentro das comunidades que a gente está hoje atuando. Toda essa mancha vermelha é onde as famílias vão ser retiradas. Novamente eu repito, ninguém aí vai sair para um habitacional distante. Então a gente teve a desapropriação de um terreno histórico lá em Caranguejo Itabaiares. Aí tinha uma parte desse terreno que era da União, que o governo cedeu para a gente, mas a maior parte era de um instituto, de uma associação médica de urologistas, que cobrava milhões e milhões. A gente estava na gestão, o Socorrinho, Cíntia estava lá com a gente na época de João da Costa, que a gente tentou de todo jeito fazer, mas hoje a gente conseguiu, desapropriou, fez o depósito judicial, foi 2 milhões de reais só para desapropriar parte desse terreno para construir esse conjunto habitacional. A gente vai transformar as ex-Caranguejo Itabaiares. Toda essa área aí vai virar um parque linear, vai ter praça, vai ter tudo isso discutido com eles. Eles estão participando de um processo coletivo de discussão, muito participativo, muito, muito bom a discussão que a gente está fazendo. Então, toda essa mancha vermelha vai ser realocada para um habitacional dentro do próprio território de Caranguejo Itabaiares. Vai ser também um grande projeto que a gente vai executar. Então, assim, tem tudo a ver com a sustentabilidade. Veja que aí é a Ilha do Zeca. Para quem não conhece, aqui tudo isso é a Ilha do Zeca, que muitas vezes o pessoal sempre tem um olho grande em relação a essa área, e o que a gente vai fazer é retirar as famílias daí e preservar esse território, mantendo o pessoal dentro da sua própria comunidade. E ali o canal, fazendo a interligação com a avenida. Hoje, Caranguejo Itabaiares, você não consegue entrar com uma ambulância. Se alguém passar mal aí, não tem como socorrer. Então, assim, a gente vai abrir aquela outra partezinha ali em cima. É justamente onde a gente vai retirar e realocar as famílias para fazer a abertura e uma via maior para ter acesso e deslocamento dessas famílias aí. Caranguejo Itabaiares também vai ser um grande projeto através também do Minha Casa Minha Vida e de urbanização integrada. Isso aí, para quem conhece, acho que o professor Montezuma sabe, fazia parte do projeto Capibaribe Melhor. E aí a gente conseguiu pegar o recurso financeiro que era do Capibaribe Melhor, extrair através do Minha Casa Minha Vida, e com o recurso a gente vai utilizar para a urbanização da área. Pode passar. Aí é a tipologia dos habitacionais. A gente, veja, obrigatoriamente o programa Minha Casa Minha Vida, através do FA. É outra coisa interessante. O Minha Casa Minha Vida tem um FA
que a gente utiliza para obras públicas, mas tem o faixa 1, faixa 2, faixa 3 e hoje Lula implantou o faixa 4. Todos que a gente está falando é do FAR, ou seja, é uma seleção feita pela prefeitura ou governo do estado, a gente é que faz o chamamento público, seleciona as empresas e a gente pode estabelecer a metodologia construtiva que a gente quer. Um dos grandes desafios nosso é acabar com uma metodologia construtiva. Eu e Júlia, que gosta muito do urbanismo, a gente está numa verdadeira guerra contra os blocos a gás. E aí a gente está tentando, inclusive, uma das parcerias que a gente vai fazer com o professor Montezuma, com o Recife Cidade Parque, para tentar construir novas metodologias construtivas, uso misto, fachada ativa, tentar fazer deste habitacional também algo que se integre com a cidade e principalmente com sustentabilidade. Mas a gente já conseguiu fazer algo. Os apartamentos aí são quase 50 metros quadrados, não são aqueles apartamentos pequenos como era feito antes. Ou então como até o mercado imobiliário hoje faz através do Minha Casa Minha Vida. A Tenda vai fazer até 2028 10 mil apartamentos em Recife através do programa Minha Casa Minha Vida. Vai ser acessível, mas são apartamentos de 35 metros quadrados. Imagine quem está aqui morar em 35 metros quadrados. É difícil, mas para quem paga aluguel é uma solução. Os que são feitos pela prefeitura, através do programa Minha Casa Minha Vida, hoje, no mínimo, a gente está fazendo de 45 metros quadrados. E esse aqui do Caranguejo Itabaiara vai chegar a 48 metros quadrados de área construída. Vai ficar muito bom de verdade. Pode passar. Aí é o trabalho técnico-social que a gente faz, a entrada, selamento, cadastramento técnico-social, fazer todo esse trabalho de escuta e de acompanhamento junto com a comunidade. Quando a obra está em execução, no caso de lá já começou, a gente tira uma comissão de acompanhamento de obra e lá também preservando a questão da sustentabilidade, mas mais do que a sustentabilidade também, o mercado local e a vivência local, a gente vai manter uma horta comunitária que hoje é realizada lá pela comunidade através do Grupo Caranguejo Itabaiara Resiste. A gente hoje a gente dividiu o nosso canteiro de obra e colocou a horta comunitária lá, onde hoje está sendo construído habitacional, e vai manter a horta comunitária no processo de urbanização. Isso tudo através das escutas que a gente fez e do processo participativo. Pode avançar. Isso é a obra como está sendo realizada lá hoje, o bate-estaca. A gente está colocando um recurso financeiro próprio da prefeitura, para quando tem necessidade de ter um solo mais arenoso, um solo mais argiloso. E aí a cidade do Recife tem esse desafio de ter um solo bem difícil para construção, então a gente coloca um recurso financeiro a mais do Minha Casa Minha Vida para a fundação. Pode passar. Aí é justamente o habitacional que a gente vai fazer, que foi esse debate grande lá com aquele Eduardo Moura, o vereador Eduardo Moura, que a gente vai fazer a urbanização desse território de Boa Viagem. Quem vai morar no habitacional do Aeronáutica? Justamente essas comunidades. Veja que elas estão totalmente integradas já ao território. Então não tinha sentido a gente tirar esse pessoal daí, essas famílias que moram aí, e colocar para uma outra região. Então foi um desafio, aquele terreno era um terreno da Aeronáutica, a gente fez um processo de negociação e aquele terreno foi avaliado em 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. E a gente pegou o terreno para escrever para o programa Minha Casa Minha Vida. A fazendinha, ela está integrada praticamente dentro de uma UCN, que é a UCN ali daquele território. Ela é uma ocupação mais recente, é uma UCN, uma unidade de conservação natural, que a gente vai retirar, vai colocar. Pocotó, para quem não sabe, isso aí tem a Via Mangue. Quando você vem da Via Mangue, sentido Zona Sul, para ir para o aeroporto, essas famílias, parte dessas famílias do Pocotó, vivem literalmente em cima do túnel. Em cima do túnel que dá acesso ali para ir para o Atacadão, para aquela região. O pessoal vive literalmente em cima do túnel. São essas famílias que a gente vai realocar e entrar com o processo de urbanização social
nessas comunidades. Pode avançar. Aí é justamente onde vai ser realizado o conjunto habitacional. A gente é talvez um dos melhores projetos que a gente conseguiu nessa última fase fazer a implantação aí. Eu vou mostrar a vocês alguns diferenciais que a gente vai fazer. Ele vai estar integrado dentro desse território, que é um território mais de classe média, mas que por conta do aeroporto, a própria tipologia dos apartamentos só pode ser térreo mais 3. Não poderia fazer apartamentos maiores lá. Isso era um terreno que estava abandonado há muitos anos, e que hoje a gente vai utilizar para fazer essa urbanização social nesse território. Pode avançar. E aí é exatamente um dos melhores projetos que a gente está produzindo lá. Vai ter bicicletário, centro de convivência, academia, playground, pista de Cooper. A pista de Cooper vai ser um diferencial grande, um diferencial mesmo, é a primeira vez. Quadra de areia e lojas. A gente vai tentar integrar, fazer tipo um uso misto, que não é de fato uso misto, mas tentar. Ali é um território que é afeito a uma questão comercial, e a gente vai tentar fazer essa integração nesse projeto aí da Vila Aeronáutica. Pode avançar. Aí é exatamente como era o terreno, totalmente abandonado, só tinha algumas casas, na verdade 85 casas, que eram dos antigos oficiais da Aeronáutica, que estava abandonado, e hoje a gente está realizando esse grande projeto lá. Pode avançar. Aí é como vai ficar a fachada. Pode passar. E aí é um dos melhores e dos maiores projetos que a gente está em execução. Aí, de fato, é uma transformação social. Veja, aí é a integração, a importância da temática que a gente está discutindo. Quando o Breno fez o convite, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente está produzindo hoje na prática em relação a essa temática de sustentabilidade. Isso aí é o Parque dos Manguezais, o maior parque urbano de manguezal do Brasil. E ele hoje estava ocupado por essa ocupação da Irmã Dorothy e Beira da Maré e Aritana, comunidade que hoje se chama Nova Esperança. Hoje eles próprios chamaram-se de Comunidade do Bem, porque tinha uma criminalidade muito alta. Então, assim, eles no processo de construção, eles disseram, não, a gente não quer ficar o tempo todo sendo chamado de Irmã Dorothy, Beira da Maré. É Comunidade do Bem, para quebrar um pouco esse preconceito que se tinha. Aí tem cerca de 1.200 famílias que moram aí. Foi uma área que o prefeito foi, ainda na primeira gestão dele, conhecer, e aí tomou a decisão de fazer uma urbanização integrada. A gente aí está fazendo uma série de intervenções. O Habitacionais é uma das intervenções que a gente está fazendo nesse território como um todo. Ele vai estar, todo esse território mais próximo da margem do Rio Jordão, vai ser só um parque linear, vai ter um muro de proteção para justamente quando você tiver um aumento da maré, ela não ter a ocupação dentro do território urbanizado, e a gente está fazendo todo o saneamento, toda a drenagem, todo o processo de urbanização. Pode avançar. Aí é como vai ficar o projeto de urbanização. Isso aí é o projeto urbanístico. Os habitacionais é uma parte desse projeto urbanístico. Hoje já está lá instalado um posto de saúde, já tem um posto de saúde, tem o Arrecife, que é um dos primeiros, na verdade é o primeiro Arrecife, que é um centro de várias ações sociais que a prefeitura traz, inclusive com o CRAS, se alocou dentro desse Arrecife, e esse aí é o projeto de urbanização. Veja que ali do lado direito é a Irmã Dorothy, e que a gente já está hoje executando todo o sistema de esgotamento sanitário. Vai fazer uma AET aí, a gente está fazendo uma AET, a própria prefeitura está construindo uma estação de tratamento, uma elevatória, a Compesa também vai entrar, e a gente vai fazer a urbanização desse território todo, devolvendo também ao ecossistema aí do território aquilo que é, de fato, a proteção do meio ambiente e desse parque de conservação que é ali daquele território, né? Aí fica bem, é um projeto um pouco parecido com o que foi realizado na Ilha de Deus, né? Na Ilha de Deus. Pode avançar. Aí é como era
Essas famílias já moravam aí há cerca de 50 anos, era um lixão, verdadeiramente um lixão. O pessoal estava fazendo o descarte de uma série de lixo, de material, inclusive hospitalar. A gente fez a limpeza, começou a multar o pessoal e vai recuperar esse território todo. Todas essas famílias aqui do lado esquerdo hoje vão morar no futuros habitacionais ali da Comunidade do Bem. Pode avançar. Aí é o que já está construído, os equipamentos já construídos, e eu tenho muito orgulho, eu passei a minha vida inteira morando aí nesse território da Imbiribeira. Minha avó me levou aí na época há 30 anos atrás, trabalhou nas comunidades eclesiásticas de base. Fernando Ferro, eu acho que é uma pessoa que conhece essa área aí da Imbiribeira, a gente já teve muita relação, acho que Ivete tem que ir lá para conhecer também, que é uma transformação muito grande. Eu conheço o pessoal aí, com 10 anos de idade eu fui aí com a minha avó e hoje ser secretário de habitação e poder fazer um dos melhores projetos que a gente vai executar. Para mim é o melhor, porque é a melhor metodologia construtiva possível de ser feito, que é térreo mais um. Então, é o melhor tipo de habitação. Infelizmente, a gente não tem território no Recife suficiente para fazer tudo térreo mais um. Mas aí vai ser um melhor projeto que a gente já pode ter executado. As famílias vão estar sempre juntas. Então, assim, térreo mais um, a gente vai manter a própria característica hoje, que já é da comunidade, que grande parte, se a gente voltasse lá naquela foto, vocês vão ver que eles mesmos já moravam ali em duplex. Então, esse habitacional, a gente tinha terreno aí, se fosse para fazer térreo mais 3, tinha terreno para fazer um quantitativo de habitacional muito maior, mas a gente vai manter. Vou adiantar, já está terminando para a gente ir finalizando. Aí eu queria trazer para vocês, para a gente finalizar, tudo isso que eu estou dizendo não seria possível e não seria completo se a gente não tivesse um processo de participação efetiva e ativa. Aí são algumas imagens do que a gente tem feito durante esse período lá na secretaria e tudo discutido com a população. Tudo isso que a gente tem feito discutido com a população. E o risco de acertar é muito grande quando você ouve as pessoas. Pode ir passando. Todo esse processo de construção, o próprio sorteio das famílias, o sorteio dos apartamentos, a discussão de como é que vai ser, quais os equipamentos que eles têm desejo que possa ser implantado, tudo isso num processo de participação muito grande. Pode avançar. Pronto, pessoal. Eu queria agradecer demais a oportunidade, dizer que a gente tem feito, dentro dos limites que a gente tem, dentro do orçamento público que a gente tem na gestão municipal. Mas mais do que isso, eu acho que quando a gente tem, poucas pessoas têm a condição de trabalhar e sustentar economicamente naquilo que gosta de fazer. Eu tenho, e a nossa equipe tem a oportunidade de fazer isso. A gente está levando vida para a vida das pessoas. E isso, dentro da temática que a gente está discutindo, é uma oportunidade de transformar a vida e de transformar a cidade do Recife para melhor, fazendo urbanização social. Muito obrigado.